Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões desta segunda até sexta-feira, dia 11 de março até 15 de março. Vou comentar aqui Ibovespa, mini índice, mini dólar, DI, depois falo de S&P 500, petróleo, minério, Petrobras, Vale 3, PTR4, Vale 3. Na sequência, os 5 índices setoriais mais representativos aí da B3, setor de consumo, energia, financeiro, materiais e depois imobiliário. Então essa é a sequência desse radar da semana. De imediato já agradeço aqui a sua participação semanal nesse vídeo. Se ele for útil para você de alguma forma, comente aqui embaixo, compartilhe esse vídeo, apesar de ser um vídeo aqui exclusivo para membros do canal, mas quem tiver interesse em ter essa leitura semanal aqui da expectativa para a próxima semana, principalmente também focando não só aqui no Brasil, olhando lá para fora e olhando para os setores da nossa economia aqui, ou seja, dos principais índices setoriais. Então, fique à vontade aí para comentar, compartilhar e deixar um joinha aí para a gente. Agradeço demais. Vamos então começar aqui pelo Ibovespa, que terminou aí a semana com... Deixa eu só rodar aqui a vinheta, né? Esqueci de rodar a vinheta. Vou rodar a vinheta aqui, é rapidinho, a gente já volta. Pronto, estamos de volta, então vamos falar aqui dessa queda na semana de 1,63%, boa parte dela, uma parte dela proporcionada aí pela queda da Petrobras, a forte queda que aconteceu na sexta-feira, a gente vai falar mais a respeito, uma queda de 10,57%, mas o fato é, quem lembra do último radar da semana, que eu comentei que o Ibovespa entrava na semana, ou seja, entrava do mês de março com viés um pouquinho mais de baixo, pegando o que estava acontecendo no gráfico diário, e também aqui no gráfico semanal. Fraqueza para subir, né, uma fraqueza aqui para subir nesse movimento, e aumentando a probabilidade de ter algo para baixo, né? A gente fazendo a comparação do que aconteceu aqui, ó, se 3 semanas para 4 semanas aqui para baixo, depois várias semanas tentando subir de maneira bem fraca, comparado aqui a essa queda, aumentava a chance da gente poder ter algo para baixo. E aí, confirmou a sinalização de topo descendente, um fechamento abaixo da média móvel exponencial de 10 períodos, oscilação abaixo dessa mínima aqui, então gerando ali um leve pivôzinho de baixo. Quando eu falo leve é porque ele está todo ele dentro desse movimento de subida. Então isso aqui inicialmente vai sendo uma correção em ABC, ou seja, um tipo de correção de uma tendência de prazo maior, uma tendência de alta de prazo maior, como se fossem esses zigue-zagues aqui, assim como aconteceu aqui, ó. A gente pegar aqui, ó, essa correção também desse movimento inteiro aqui de subida, basicamente ele aconteceu aqui em duas etapas também, ó. Duas etapas é esse zigue-zague descendente e depois o movimento para cima. Vamos ver se vai acontecer algo parecido aqui. Não tem esse sinal ainda, mas o fato é que aumentou a probabilidade de se ter um movimento para baixo. Qual a projeção de queda aqui desse pivôzinho, levando em consideração, não vou fazer a projeção clássica, vou fazer uma projeção mais alternada aqui, fica ali na faixa dos 123,350, ou seja, projetando esse movimento aqui para baixo, a partir desse ponto aqui, a gente tem aqui essa projeção aqui de queda. E lembrando que a retração de toda essa subida aqui, ela fica aqui na casa dos 122.500 praticamente, 122.465, enfim, uma região aqui junto com esse topo anterior. Então temos um nível antigo de resistência funcionando como suporte e temos uma retração funcionando como suporte e temos uma projeção de baixo também podendo funcionar como suporte. Então qual é a faixa de preço mais relevante? 123.350 a 122.500 é a faixa mais relevante. E se a gente considerar ainda, eu vou tirar agora essas linhas, considerar aqui, vou tirar essas linhas, olhando aqui essas linhas, vou trazer o gráfico mensal aqui para cá, e vai dar para perceber que aqui no gráfico mensal, a média móvel exponencial de 10 períodos está em 123, 118. Ou seja, dentro daquela região que eu comentei agora como região mais relevante de suporte. E aí não significa dizer que o Ibovespa, primeiro, vai cair, vai vir aqui embaixo, o viés é mais para isso, ou seja, a probabilidade maior é para isso, nesse momento. E também não significa dizer que o Ibovespa vai parar aqui nesse patamar e vai voltar a subir. Mas, considerando a tendência de prazo mais longo, essa seria uma região muito interessante para aportes de prazo maior, ou no mínimo para ficar atento em alguma sinalização assim, ó,
chegou na zona de suporte importante, ao topo anterior, um nível de retração de toda a subida, voltou aqui, gerou um sinal de alta, entra mais forte aqui na ponta compradora, tentando pegar justamente o movimento de subida. São os movimentos mais interessantes de compra. Não é aqui o movimento mais interessante de compra. Mais interessante é justamente no início de um movimento de subida. Então, resumindo, a gente entra na próxima semana com viés de baixo, vou botar aqui o gráfico diário, já tinha comentado quando veio aqui para baixo, anulando esse sinal de alta, já tinha comentado a respeito desses, feito comentário a respeito desses dois candles de alta que não andam, seja por aqui, seja através também do meu perfil no Instagram, falando a respeito que chamava minha atenção, que, cara, não está muito forte para subir. E aí voltou aqui para baixo, aumentou a probabilidade de realmente ter algo para baixo. E nesse momento, ó, olha o tamanho dessa queda aqui, respeitou em termos de fechamento no diário aqui essa região, mas enquanto a gente não tiver o Ibovespa acima desse nível aqui, ó, dessa faixa de preço, ou seja, uma região de em torno de 129,420, anulando o candle de baixo do gráfico semanal, o viés é mais de baixo. Por mais que abra subindo, fica aqui e tal, ou seja, ele pode até enfraquecer a queda, mas ainda a probabilidade, a gente entra na próxima semana com a expectativa um pouquinho maior de queda. Amplia a chance de chegar naquela região de suporte que eu acabei de mencionar mais relevante, se perder a mínima dessa semana, o que tecnicamente concretizaria aqui, sinalizaria um movimento de baixa no gráfico semanal, a segunda perda da mínima anterior, ou seja, para confirmar aí o movimento de baixa no gráfico semanal. Seguindo para os futuros, lembre-se de deixar um like, um joinha, comentar a respeito desse radar da semana, se é útil para você de alguma forma essa análise aqui, né, para que a gente possa melhorar o conteúdo aqui dentro do canal, principalmente para você que é membro aqui do canal. Olhando aqui para o mini índice, também já temos essa sinalização de baixa. Deixa eu até tirar aqui aquela questão da ajuda. Já temos uma sinalização de baixa no sentido de topo descendente, não chegou a perder as mínimas anteriores, então que é um ponto até positivo. Tá, em relação ao Ibovespa, o Ibovespa já fez isso, ou seja, que não fez o mesmo sinal, ficou um pouquinho divergente, mas de qualquer forma, olhando para o gráfico diário, tá um movimento forte de baixo, perdeu o último fundo aqui, outro fundo, né, que já tinha um fundinho levemente ascendente aqui mais relevante, perdeu essa região, então fica a expectativa, pode até corrigir, mas a expectativa maior para baixo ainda. Continua um cenário mais baixista aqui para o mini índice, e aí olhando para um gráfico até de menor velocidade, gráfico de 120 minutos, gerou um topinho descendente, ou seja, abriu caindo, focando um pouco mais na venda, chegou a subir aqui, dá ainda falando em operação de day trade, tentar pegar algo para cima, ou seja, olhar para operações mais curtinhas aqui rumo a essa zona de resistência ou média móvel, mas bateu aqui na zona de resistência, gerou nova sinalização de baixo, qual o contexto do prazo acima, diário, por exemplo, é de baixo, viés é de baixo. Então, começou um movimento de baixo no gráfico 120 minutos, foca mais nas operações de venda de day trade preferencialmente, ou seja, é aquela que tem, não é aquela que vai dar certo, mas é aquela que se der certo, ela tende a ter uma melhor relação risco-retorno nas operações. Tá? Seguindo aqui para o dólar, deixa eu tirar aqui aquela questão, já tirei o ajuste, né? No dólar, a gente teve um pregão na sexta-feira de forte alta, 0,92%, mas dentro ainda de uma bagunça, né? Bagunça que eu digo aqui, ó, essa lateralização entre 5.000 e 5.029, e aqui uma série de fundos ascendentes. Então está um pouquinho mais forte aqui para cima, os fundos ascendentes e topos nos mesmos níveis. O que representaria uma chance maior de queda do dólar? É perder essa linha de tendência de alta, é perder os fundos aqui anteriores, ou seja, quebrar essa sequência aqui de leves fundos anteriores dentro de um contexto de indefinição. Mas termina a semana com forte alta, aumentando a probabilidade de novo de invadir a região dos 5.000 a 5.029 pontos. As últimas vezes que fez isso, não conseguiu dar sequência. Deixou perda de força aqui no dólar. Olhando para o gráfico semanal, também é bem lateral no movimento aqui do dólar. Pegando um gráfico mensal, também é ali bem fraco para subir comparado a essa queda aqui. Ó. Então, quanto mais tempo levar para subir aqui, vai aumentar a probabilidade. Lembra que eu comentei do gráfico semanal do Ibovespa? Quanto mais tempo levar aqui para subir, vai aumentar a probabilidade de se ter algo para baixo no dólar, que seria o viés aqui ainda no dólar, pensando aí no médio prazo, expectativa ainda um pouquinho mais para baixo. Não tem nenhum sinal que reverta ainda, assim, nossa, mudou a expectativa completamente. Não tem ainda não. Então, mais olhando especificamente para essa próxima semana, dólar tende a entrar na região de resistência, 5.000 a 5.029 pontos. Aqui no gráfico 120 minutos, grande barra de alta que não dá sequência. O primeiro sinal com não é tão forte assim, mas o fato é,
testou algum nível de suporte aqui na próxima semana, seja que essa região ali na faixa dos 4.980 até a média dos 120, veio aqui, gerou um sinal de alta, faz um movimentozinho fraco para baixo e inicia um movimento de alta, vale a pena arriscar operações de compra. Outro ponto, dólar veio para cima dos 5.000 pontos, passou a proporcionar sinalizações de alta no intraday acima desse patamar, foco também em buscar operações de compra. Até que um mercado mostre assim, ó, tá fraco para subir, vem aqui no gráfico 120, fraquinho, fraquinho para subir, dificuldade, amarrado, candles que não representam força e geram candle aqui de baixo na zona de resistência, aí volta a focar mais em operações de venda aí, de day trade mesmo, até mesmo de swing trade, mas principalmente de day trade em cima do dólar. Mas de maneira geral, tendência indefinida de curto prazo, caminhando para essa próxima semana, iniciando a semana com um viés de alta, que abriu um movimento de alta dentro de uma indefinição, essa relevância aqui é menor, porque está dentro de um contexto de definição. Sinais de alta, vou até mostrar. Sinais de alta aqui, ó, aqui de baixa, alta, dentro de indefinição, ó, sinal de alta aqui, de baixa aqui, dentro de indefinição, tende a ser menos relevante. São sinais, vamos dizer assim, momentos mais fakes, sinais mais falsos aqui. Que existe aí aquela questão, poxa, comprei o sinal de alta, reverteu, comprei, é o momento que costuma, vocês já devem ter percebido isso em algum momento que costuma gerar mais stops ali, que depois de gerar um sinal de, pô, mas tá dando tudo errado, porque tá dentro de um contexto de definição. Mas de maneira geral, em resumo, aqui a gente tem um cenário um pouquinho mais positivo para o dólar para iniciar essa próxima semana. DI mantém seu movimento de baixa no gráfico semanal, perdeu a mínima aqui da semana, na semana retrasada, perdeu a mínima dessa semana aqui, aí nessa última perdeu, apesar de ter tido uma alta aqui, ó, isso aqui é a série histórica, tá? Então, que está representando ali o DI 26. Teve um movimento de subida, respeitando o topo anterior, então, enquanto não voltar para cima aí dessa região, passar a trabalhar acima dos 9,77, a maior probabilidade seria acontecer o quê? Bate aqui e gera sinal para baixo, a favor do movimento de baixo do gráfico semanal. Então, para mudar o contexto que a gente tem aqui, o viés que ainda continua sendo de baixo, falando de curtíssimo a curto prazo, o DI teria que voltar para cima aqui desse patamar aqui, isso no semanal, para cima da região dos 9,87, no gráfico diário acima de 9,77 já começa a trazer uma expectativa, um sinal de enfraquecimento da queda e uma chance maior de poder ter algo para cima. Seguindo agora para a gente falar do mercado lá fora, do S&P 500, terminou a semana com uma queda de 0,26%. Essa queda chegou a vir aqui, bater na mínima ali da semana passada, foi lá em cima, gerando nova máxima histórica, 5,189. O que é que me chama a atenção? Que o S&P 500 tinha uma projeção de alta na faixa dos 572. Não me engano aqui, pegando até a projeção aqui, a projeção de alta em torno de 572. Não é isso que eu queria fazer, não. Não é essa, não. Cafundir aqui, como diria o Didi, cafundir aqui a ferramenta. Então aqui, ó, tinha uma projeção em 572. O que é essa projeção? Ou seja, de tudo que subiu, fez uma correção, pegando aqui essa caixinha vermelha e replicando ela aqui para cima, botando a caixinha azul, a gente tem ali uma projeção de alta em 572. Essa projeção foi atingida. Então, é um ponto, considerando todo o movimento de subida do gráfico semanal, é um ponto onde aumenta a probabilidade de entrar pressão vendedora. Aí vamos lá para o gráfico diário. O que aconteceu no gráfico diário? Um engolfo de baixo após testar uma resistência. E a tendência já dando alguns indícios de fraqueza, né? Rompe o topo aqui anterior e não vai muito longe, já volta. Rompe de novo o topo anterior, não vai muito longe, já volta. Rompe o topo anterior, não vai muito longe e já volta. Então, por enquanto, mudou a tendência de curto prazo? Não, mas está dando indício de enfraquecimento dela, chegou numa zona de resistência, que é uma projeção de alta depois de um movimento longo de subida no gráfico semanal. Então, a gente sempre falando de probabilidade, vai aumentando a probabilidade de reverter a tendência de alta de curto prazo. Isso vai acontecer se voltar para baixo dessa região aqui. Região esta aí que ficou a mínima dessa última semana, 5,056. Depois já vai ter uma zona de suporte 5,048 a 5,029. Então, isso aqui é a principal região de resistência. Tem uma linha de tendência de alta também passando por aqui,
Dá um tempo para dar um zoom menos aqui, se for pegar aqui, ó, daqui para cá, assim, ó, fazendo isso aqui, ó, tem uma linha de tendência de alta, tem a média, então voltou para baixo desses níveis, vou até colocar aqui a linha aqui, ó, colocar a linha aqui, ó, está a linha de tendência de alta, perdeu essa região, perdeu a média, já deu um indício de poder mudar a tendência. Perdeu essa região aqui, muda a tendência de curto prazo, fica indefinida, mas com viés de baixa chance de vir a fechar esse gap aqui de alta, o S&P 500. Então, uma atenção especial, confirma o sinal de baixo do gráfico diário ao oscilar abaixo da mínima desta última, do pregão de sexta-feira, localizado aqui em 517. Então, tendência de alta, mas com chance de correção do movimento longo de alta do gráfico. Opa, terminei mudando o ativo aqui. Do movimento grande de alta do gráfico semanal aqui, o S&P 500. No petróleo, nas commodities, o petróleo terminou a semana ali com a queda de 1,89%. Mais uma vez, olha só onde está o petróleo. Ó. Aquela região de 83 a 84,50. Está difícil de romper essa região. Aí eu subo aqui um prazo, tanto no gráfico mensal, dá para observar que caiu 3 meses mais fortes do que está sendo esses 3 meses de subida, apesar de estar ainda no meio do terceiro mês. Mas está fraco, ó. Não tá conseguindo ficar acima da média e voltar para cima daquela região de resistência que eu já mostrei no semanal e que também é bem visível no gráfico diário. Ó, bem visível aqui no gráfico diário, essa região aqui, ó, vários topos nessa região. Para criar cenário positivo, a tendência está mais indefinida aqui, mas para criar um sinal mais positivo, tem que voltar. Ele tinha terminado até a semana passada com viés de alta, mas não conseguiu confirmar, não conseguiu superar a máxima dessa barra aqui, ó, que conseguiu superar tudo, romper tudo aqui para cima. Não conseguiu, ficou a semana toda travada e ainda fechou mais próximo da mínima. Aumentou a probabilidade de poder ter algo para baixo. Perdeu essa região aqui, na faixa ali de 80 e 84 até os 80 dólares, basicamente. Perdeu 80 dólares, probabilidade maior de voltar a ter um movimento para baixo. Tá? Então, por enquanto, terminou essa última semana com viés um pouquinho mais para baixo aí o dólar, para realmente retomar as expectativas de subida, romper toda essa região que vai ser algo importante para o barril do petróleo. A gente está falando aqui do Brent. Olhando aqui para o minério continua dentro no viés mais de baixa, gráfico semanal. Chegou até, não sei se isso aqui está certo, mas enfim, chegou até bater na zona de resistência, deixou uma longa sombra superior, fechou ali em alta, mas longa sombra superior, e isso cria uma expectativa, ou seja, de manutenção do cenário mais negativo. Se a gente vai para o gráfico, o cenário mais negativo é que está numa zona de suporte, teve a recuperação que a gente até comentou, ó, chegou num ponto de suporte, movimento longo de baixo do gráfico diário, aumenta a probabilidade de ter alguma correção, até chegou a fazer isso, mas é contra a tendência de prazo menor. Olhando para o gráfico diário, o que realmente muda aqui o contexto o principal é romper isso aqui, mas o retorno para cima dessa região seria algo já que indicaria perda de força da tendência de baixo. Mas por enquanto, ó, ainda fraco para subir, já gerou um sinal de baixo, mantenha um viés mais de baixo, continua apontando mais para baixo o minério, então, dentro de um contexto mais de baixa no curto prazo. Tá? Então, o minério ainda num campo mais negativo, que pode deteriorar ali o comportamento das ações da Vale, assim como o petróleo também se confirmar ali a sinalização de perda de força na região de resistência, tende também a deteriorar a expectativa para a Petrobras. E falando de Petrobras, olha só o gráfico da Petrobras, o gráfico semanal, queda de 10%. Essa queda de 10% tende a afetar o Ibov um pouco mais do que 1%. No que o Ibovespa caiu 1,63%, a gente teve então uma influência aí da Petro em torno de 1% aí nessa queda, um pouco mais de 1%. Tá? E olhando aqui, ó, o que isso representou? Representou um fechamento abaixo desse topo, abaixo desse pequeno recuo, que é um leve fundinho ascendente, quebrando um pouco mais o viés que tinha no papel, ou seja, o cenário mais positivo. Já tinha gerado um sinal de baixa, que já tinha comentado aqui que a tendência do gráfico diário já não era mais de alta, comentei isso na semana passada, criando uma expectativa um pouco mais para baixo no papel. Se oscilasse abaixo dessa mínima, ampliaria a chance de ter algo realmente para baixo. Confirmou isso. Agora, com esse fechamento, ainda mantém uma expectativa de poder bater nos próximos níveis de suporte. Está em cima no patamar que ainda é válido, 35,90, mas os próximos suportes por aqui pelo gráfico semanal, 34,50, depois a região de 33,50 a 32,72, que ao meu ver seria a mais relevante. 33,50 a 32,72, essa faixa aqui de suporte. Por que é mais relevante? Que perda desse fundo aí realmente aumenta a chance, vou pegar um gráfico mensal, que já gerou um topo no gráfico mensal, ó,
depois de um longo movimento de subida, aumentaria a probabilidade de ter algo mais ainda para baixo, tá? No semanal ainda, no mensal ainda tem a suporte da média ali na faixa dos 34,29. No gráfico diário, foi um grande gap de baixo que trouxe aí essa sinalização. Poxa, mas o viés era de baixo? Era, porque aqui, ó, no gráfico diário, tinha perdido essa região, estava fraco para subir depois que perdeu essa região. Então, aumentava o risco de operações de compra, não significaria que ia dar errado, mas essa deu bem errado para quem estava comprado. E o papel, com um gap de baixa, ele pulou níveis importantes de suporte. Isso significa força vendedora. E falar assim, ó, já vai subir aqui, claro, tipo, beleza, pode subir por conta da tendência de prazo mais longo que ainda é de alta. Falando de gráfico semanal, desculpe, do gráfico mensal principalmente. O semanal já ficando um pouquinho mais indefinido. Aqui já ficando dentro da tendência de baixa. E mesmo que suba, ficar aqui ó, de olho nos níveis de resistência. 37,53, 38,50, 38,60 e a região dos 39, região dos 39 reais. Então, qual seria a ideia, né, na Petro? O cenário não é de baixa? Sim, então a gente vai ficar em que mais? Em olhar para o papel para, se gerar correção fraquinha aqui batendo em nível de resistência, gerar topo descendente, o foco seria venda de swing trade nessa ação. Para buscar uma operação de compra após a forte queda, beleza, está no suporte? Tá, mas se eu for comprar aqui com stop aqui, fica muito longo o tamanho do stop. Então seria mais, vou arriscar uma compra na Petro. Deixaria, se ela fizer isso, não tem. Mas é isso, a gente se prepara para quais são os pontos que eu vou atuar de acordo com a determinada estratégia. Então aqui seria uma região de interesse, esses dois fundos anteriores, chegou aqui, batendo essa região, gerou um sinal de alta, estou operando contra a tendência, então tem que ser mais exigente em termos de entrada, num afastamento um pouquinho maior para a média, enfim, seria essa a ideia, para tentar pegar o quê? Um afastamento de nível de resistência para tentar pegar um repique de alta sem exigir tanto para cima. Essa seria a ideia. Então, a primeira possibilidade aqui. Segunda possibilidade seria pensando mais em venda, né? Aqui falando de segunda possibilidade não, pensando em venda, mais nos níveis de resistência. Tentou subir, bateu aqui nesse patamar, já citei aqui também, foco mais em buscar a operação de venda na PETR4 falando de swing trade. Tá? Suporte imediato, 34,57, 34,57, e depois aqui a gente tem essa região principal aqui, que eu já citei no gráfico semanal, na faixa dos 33,50 até um patamar aí dos 32,72. E aqui, ó, projeção de queda desse pivôzinho aqui na Petro, 34,76, a projeção de 161,8%. Tá? Então, coincide com o nível de suporte aqui do gap, que é um patamar que pode atingir, ou vindo um pouquinho mais para baixo, melhor ainda para tentar arriscar alguma operação de compra nesse ativo, sendo mais agressivo. Beleza, aí olhando agora para a Vale 3, gráfico semanal da Vale 3, semana, queda de 1,3%. Deixa eu só ver se é a questão do ajuste aqui, né? Vou botar de volta o ajuste. Queda de 1,3%. Aí aqui o ativo ó, tem esses topos anteriores, que ela voltou para baixo. Aí eu já mencionei que está fraco para subir, então vai aumentando a probabilidade de poder ter algo para baixo. Então ainda mantém perda aqui dessas mínimas aqui, principalmente a oscilação aqui abaixo dessa mínima, aumenta a chance da ação caminhar para a região de R$60. Então, falando de compra na Vale, eu vou repetir o que eu comentei na última rodada da semana. Para a compra de swing trade nessa ação, o que me chamaria a atenção é o quê? Esse papel voltar para cima da região ali de R$69, R$70 e passar a proporcionar sinalizações de alta acima desse patamar, principalmente R$70. Tá? Seria o desejável, né? Acima de 69,50, melhor ainda. Aqui, essa região, tá de bom tamanho. Faz isso aqui, gera sinal para cima, beleza, compra. Por enquanto, aqui seria mais tentar buscar venda, tentar pegar um movimento que possa levar o ativo para a faixa dos R$60. Agora, bateu aqui nesse patamar, dá para arriscar a compra? Só se for de curtíssimo prazo, mais para a semana. Bateu aqui, vê aqui mais uns 2, 3 pregões fraquinho para cair, bate no suporte, gera sinal de alta, seria aquela questão de tentar atuar dentro desse caixote aqui, desse retângulo, para tentar sair perto ali de R$67,90, R$68. Essa seria a alternativa. Mas falando de compra com um cenário mais favorável, aqui, acima de 69,50, e compra arriscando um pouco mais, ou seja, em nível de suporte mais elevante, aí seria mais lá para baixo. Então, teoricamente, não tenderia a acontecer já nesta semana. Busca ali da região de 61,50 até o patamar de R$60. É a região de suporte um pouco mais elevante aqui pelo gráfico diário e pelo gráfico semanal na Vale 3. Seguindo para o setor de consumo,
que eu comentei na semana passada, não sei se vocês lembram, né, os setores que estavam com um pouquinho mais de força, né, setor de consumo, que abriu um movimento de subida, e o setor imobiliário, né, também tinha aberto um movimento de subida. Mas eu vou falar dos dois aqui, dos demais também. Setor de consumo continua dando um movimento de subida, a tendência está indefinida, num prazo mais longo, né, um prazo mais longo aqui, ó, fundinho levemente ascendente, então dentro de um grande triângulo simétrico. Por enquanto, a subida até que começou bem, né, superando ali 2 semanas, superando a máxima de 3, mas já deu uma patinada aqui. Mas foi boa, né? Você pegar o Ibovespa caiu 1,63, o setor de consumo subiu 0,81, ainda foi boa, ainda foi um setor que se focasse um pouco mais ali, ainda deu um resultado interessante nessa semana, alguns ativos. Então, o setor continua dando um movimento de subida mais fraco ainda. A perda da mínima dessa última semana reforça um pouco mais de chance para baixo, de ter algo mais para baixo. Tá? Então, é um ponto de alerta aí, olhar para as duas últimas mínimas, 2.841 até o patamar de 2.831. Veio para baixo dessas mínimas, ou olhando no gráfico diário aqui, ó, veio para baixo dessas mínimas, significa dizer o quê? Ó, pivôzinho de baixo, aumentando a probabilidade de queda. Então, o que aconteceu aqui, ó, veio para gerar sinal de baixa, está entre as médias, conseguiu fechar aqui acima. Oscilou acima dessa máxima, aumenta a probabilidade de subida. Reforça mais o viés de alta se romper isso aqui, ó. Rompeu isso aqui, rompeu essa região aqui dos 2.942, fica mais para buscar, não fica um cenário ainda mais positivo para caminhar ali para níveis de resistência, que seria, por exemplo, essa linha de tendência aqui de baixo, caminhar aqui mais aqui para cima, região dos 3.000 pontos ou acima. Tá? Esse seria a chance maior aí, caso venha romper os 2.942. Então, o setor de consumo ainda terminando a semana ainda dentro de uma leve sinalização para cima, mas o que é o ponto de alerta? Perdeu essas mínimas aqui no gráfico diário ou do lado do gráfico semanal, reforça a chance de queda. Olhando para o setor de energia, que era um dos mais fracos na semana passada, né, confirmou, caiu ali 0,94, perdeu as últimas mínimas, ainda aumentando a chance de poder continuar aqui para baixo, apesar de não ter tido um fechamento que represente força dos vendedores, mas a gente continua dentro de um movimento de queda. Tem sinal já de mudança desse cenário? Não. Teve um sinal de alta aqui, mas para mudar o cenário, tem que romper isso aqui. Ó. Começa a enfraquecer o cenário de baixo, se vier para cima desse patamar, superar a máxima desse candle de baixo, já seria um ponto legal, 90,383, mas por enquanto ainda fica uma chance de bater nesse teto aqui, nessa zona de resistência junto com o médio, e voltar para baixo aqui pelo gráfico diário. Então o viés continua sendo de baixa, apesar de ter terminado com sinal de alta lá na sexta-feira. Enquanto não gerar alguns outros indícios que eu já comentei aqui, fica mais aí dentro do viés de baixo setor de energia. O setor financeiro que estava travado ali para subir, continuou aqui dentro de um contexto mais travado ainda. Ó. Veio para cair e se recuperou, mas continua lateral. São 3 semanas de forma lateral. Então, quanto mais tempo ficar aqui assim de lado, vai aumentar a probabilidade de poder ter algo para baixo. Então, precisa ter algo mais relevante aqui para cima para voltar a criar uma expectativa de subida. O que é esse relevante? É 13.390, 14 mil, enfim, voltou para cima dessa região, se sustentou aqui em cima, ok, cenário volta a ficar um pouco mais positivo. Por enquanto, ainda fica aquela expectativa de perder isso aqui e vir mais para baixo o setor financeiro. Está dentro de uma tendência um pouco mais indefinida aqui, mas dentro de um leve viés de baixo, dentro do que eu estou comentando, que está fraco para subir por enquanto. Olhando agora para o setor de materiais, que tinha até um movimento de alta no gráfico semanal, voltou a bater aqui na região de suporte, junto com o que era uma resistência, voltou, sustentou em cima, parou em cima da média, está dentro do movimento subir no gráfico semanal sem sinal de baixa, apesar da semana ter sido de queda de 1,74, a perda da mínima dessa semana gera o quê? Um topo descendente. Aí aumenta a chance de poder ter algo para baixo. Então oscilou abaixo de 5.753, aumenta a probabilidade de ter algo para baixo. Aqui, ó, se olhar para o diário, bateu ali no patamar resistência, que era essa resistência, virou suporte, já perdeu o suporte, fechamento aqui em cima, gera expectativa para cima. Por outro lado, tentou bater aqui, oscilou aqui em cima, reverteu aqui para baixo, ou mesmo já perdeu a mínima dessa que é justamente a última semana, reforça a chance de ter algo para baixo. Tá? Então essa é a expectativa aí
em relação a IMAT, momento importante de definição da direção aí do setor de materiais, considerando ali a Vale 3, considerando minério e tal, Petrobras, enfim, tende a afetar um pouco mais aí o setor de materiais, com expectativa um pouquinho mais negativa olhando para os ativos específicos. E petróleo, perdeu um pouco de força, minério, enfim. Lógico que tem outros ativos aqui, como Suzano, que está bem, Klabin, enfim, tem outros papéis aqui interessantes. Seguindo, para a gente falar do setor imobiliário, que era um dos setores que tinha um cenário um pouquinho mais forte para cima. Deixa eu voltar aqui o gráfico semanal e colocar o setor imobiliário. Imobiliário, aqui está. Então aqui, ó, movimento de alta, já tinha fechado 2 candles para cima, mantendo a expectativa ainda de subida, é um fundo levemente ascendente dentro de um topo que ficou no nível do topo anterior. Então, tendência indefinida, mas com viés de alta, porque gerou um sinal de alta lá em cima da média lá do gráfico mensal, já superou a máxima mês anterior. Por enquanto, ainda segue dentro, sendo um setor mais ali relevante, na minha opinião. Dá para olhar o que está acontecendo com a DIR3. DIR3 a gente tem nas carteiras recomendadas, Ciri 3, até tem uma posição na Ciri 3 dentro de um trade idea, né? Enfim, a gente tem uma recomendação em cima do papel, enfim, o papel está dentro de uma expectativa aí um pouquinho mais positiva, que é dentro do setor. Olhando para o gráfico diário, no gráfico diário dá para perceber que a gente teve um movimento limpo para cima, que aumentava a chance de poder ter algo para cima. Fechou bem, vamos ver se consegue superar essas máximas aqui para aumentar a probabilidade de subida. Por outro lado, se perder esse nível, principalmente esse aqui que eu já tinha destacado na semana passada, aí seria a mudança desse contexto de viés de alta para um viés mais de baixa. Perda da região dos 920 a 914,5. Então, por enquanto, o setor imobiliário, interessante para focar, para dar uma olhada para as operações de compra. Ciri gerou essa sinalização aqui para cima, tem outros ativos dentro do setor, também com essa sinalização, mas eu destaco a Ciri, DIR3 são cenários mais interessantes dentro do setor. Importante ficar aqui acima, né? Ó. Tá vendo o desafio como é grande aqui, ó? Era resistência, suporte, chamada mudança de polaridade. Virou resistência, resistência novamente, resistência novamente, resistência, resistência. Opa, fechou acima. Vamos ver se confirma agora no início dessa segunda-feira. Beleza? Então é isso, amigos. Um radar da semana mais detalhado aí para vocês, envolvendo não só a leitura, mas também a parte de aprendizado, né, do que a gente dá foco aqui, olhando para a leitura detalhada em cima dos índices, dos setores, dos ativos, usando análise técnica, para que a gente possa trabalhar a favor de probabilidade. Jamais falar assim, e é isso que vai acontecer. Não, cara, está dentro desse cenário, então qual é a estratégia que eu adoto para essa próxima semana, ou o que muda a minha estratégia? Se eu entro com uma estratégia mais de compra dentro de um determinado setor, o que muda essa minha estratégia? O que eu, de repente, aciono o stop de uma operação de compra e eu foco novamente em venda? Então, se vocês botarem isso na mente, que o foco tem que ser assim, em vez de falar assim, vai subir ou vai cair, ninguém vai ter essa resposta com certeza, porque se tiver, você vende tudo que você tem, casa, apartamento, bicicleta, carro, e coloca ali para você ganhar muito dinheiro, mas não vai ter certeza, é renda variável. Então a gente atua a favor de probabilidade com gestão de risco. Se vocês mantiverem isso na cabeça, tiverem uma boa leitura, se prepararem para a semana, aumenta muito a chance, com o passar do tempo, de vocês obterem resultado na conta de vocês, pensando em rentabilidade de médio para longo prazo, mesmo com operações de curto prazo. É isso, minha mensagem final aqui. Um grande abraço e uma excelente semana. Essa semana estarei até quarta-feira no Rio de Janeiro, né? Viajo nessa madrugada da segunda-feira para o Rio. E aí tem alguns eventos lá na Blue 3 Investimentos. E na sequência eu volto aqui só para quinta-feira para Ribeirão Preto. Mas estarei de olho aí no mercado e atuando com vocês no Instagram. Acompanhe lá meu perfil no Instagram. Grande abraço a todos.